Demorei, mas cheguei. O que importa é que este programa está marcado, esta noite está marcada e nós estamos aqui mais uma segunda-feira aí para marcar presença na sua casa. Vão chegando, vão marcando, vão compartilhando, mandando para os amigos, mandando para a família, porque o programa de hoje promete, viu? O programa é Talentos do Reino e Palavra. E hoje nós vamos ter muita palavra com os meus convidados aqui. Graças a Deus por mais esta noite, por mais esse programa. Muito obrigado já a todos vocês que são os nossos seguidores, que sempre estão aí nos acompanhando. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou começar com uma oração, como de costume, para consagrar este programa ao Senhor e fiquem aí comigo. Eleve o seu coração ao alto, eleve o seu coração a Deus. Nós vamos falar com Deus neste momento e tudo para a honra e glória do nosso amado Deus. Amém? Ore comigo aí da sua casa. Querido Deus e eterno Pai, nos colocamos neste momento na presença do Senhor. Consagramos, Pai, este tempo que nós vamos estar aqui a Ti, ó Deus. Que o Teu nome, Senhor, venha ser honrado e glorificado através das nossas vidas. Que tudo aqui, Pai, ocorra segundo a doce presença do Teu Espírito Santo, segundo a Tua vontade. Desde já, meu amado Espírito Santo, eu convido a Ti que esteja conosco, Pai, conduzindo este programa, Pai, e que nós possamos, Pai, ser edificados e sentir a graça e a comunhão da Tua presença conosco hoje aqui. Fica conosco até o final, Pai, vai invadindo os lares, Pai, de cada família, de cada seguidor, de cada amigo que vai estar aqui nos acompanhando. Que o Senhor venha trazer a alegria onde houver tristeza. Que o Senhor venha, querido Deus, trazer, Pai, a cura onde houver enfermidade. Que o Senhor venha fazer milagre aonde os teus filhos estão esperando por um milagre. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, salvar e libertar para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Então agora eu vou apresentar os meus convidados. Hoje eu estou aqui com os pastores, pastor Jefferson de Bueno. Jefferson Bueno de Godoy, né? Não, Jefferson Godoy Bueno. Jefferson Godoy Bueno e com a pastora Ellen Braido. Muito prazer em conhecê-los pessoalmente. Desde já quero agradecer por prontamente aceitarem o meu convite. Já faz uns dias aí que nós estamos na conversa, né, pastora? Mas graças a Deus deu tudo certo e eles estão aqui conosco. Eles são pastores do Ministério ICP aqui em Carambeí e eu vou dar agora a fala para eles se apresentarem para vocês e falarem um pouquinho com vocês. Bom, sou pastor, né, aqui da ICP de Carambeí, né? Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer em conhecer, Simone. Prazer é meu. Também sou formado em psicologia. Olha. Também tenho uma formação em psicanálise também. Então, mas eu tenho procurado se focar mais no reino de Deus mesmo, na obra do Senhor. E estamos aqui muito felizes nessa cidade que começamos o trabalho e agradeço por esse convite. Eu que agradeço. Pastora? Olá, boa noite a todos. Que alegria estar aqui nesse momento tão especial. Como você disse, eu sou a pastora Ellen Braido Bueno e sou filha dos apóstolos Nelson e Olivia Braido. Sou pastora há 12 anos, sou pastora, tenho psicanálise, também trabalho muito com mulheres, cuidava lá em Ponta Grossa da rede de mulheres, da Nação Ruá, e sempre gostei de trabalhar com mulheres, né? Também fiz um curso de personal stylist, então eu trabalho muito na autoestima da mulher. Olha que maravilhoso! Sim, é algo que Deus colocou no meu coração e agora Deus nos chamou para essa linda missão aqui em Carambeí. Ai, que bom, pessoal. Estão felizes? Olha que casal abençoado que Deus mandou para abençoar aqui essa cidade de Carambeí. Então eu quero que vocês me contem, eu quero conhecer um pouquinho da história de vocês, do chamado de vocês. Há quantos anos vocês são casados? E como começou o chamado de vocês aí, o ministério de vocês aí juntos como um casal? Então, nós somos casados já faz 23 anos, graças a Deus, né? Eu sou dessa, né?
E a gente se conheceu, conheci ela na casa dela e trocamos olhares e as coisas foram evoluindo, né? Seu testemunho, você veio para a igreja, né? E eu vim para a igreja porque eu tinha uma vida assim lá fora muito devassa. Então eu fui usuário de droga, eu fui usuário de bebida, de cachaça e tudo mais, né? Então eu estava no fundo do poço. E algumas pessoas me convidaram, um amigo meu que também era usuário junto comigo, ele acabou me convidando para ir na igreja. Na verdade, o meu avô sempre foi presbítero da Assembleia. E ele, volta e meia, sempre estava dando ali um testemunho, outro. Eu sabia, né? Eu sempre tive esse temor dentro do meu coração. Sim. Mas eu era jovem, daí viu essas aventuras do mundo. Mas aí, quando eu vi que a coisa não estava boa pro meu lado, né? Minha mãe já não aguentava mais também. Daí eu falei, não, eu preciso mudar de vida, né? Já tinha alguém orando ali nos bastidores, né? Pela conversão dessa alma. E daí foi assim que daí eu tive um encontro com Jesus e comecei o processo de transformação de vida e metanoia, né? Uma mudança de mente, de atitude. E estava lá no fundo do poço e Deus foi me levantando. Comecei a liderando célula, né? Porque a nossa igreja é uma igreja na visão celular. Então você sempre começou no ministério da ICP? Se converti lá na ICP e eu comecei liderando célula, então foi um longo período liderando célula. E daí depois a minha esposa foi um pouco antes que eu fui, ela foi consagrada, né? Depois eu fui também consagrado pastor. E a gente foi crescendo e estamos aqui hoje. Glória a Deus. E a pastora sempre foi de berço cristão. Sim, eu já nasci num lar cristão, filha de pastores, né, desde pequenininha. Meu pai, esse ano passado agora, completou 50 anos de ministério. Glória a Deus. 50 anos de casado. E realmente para nós é um orgulho ver um homem tão temente a Deus, nós como filhas, como família. Nós sempre falamos que ele é um homem mais parecido com Jesus que nós conhecemos, porque ele é um homem muito íntegro, muito reto. Então os meus pais, meu pai e minha mãe sempre, através da sua vida, da sua conduta, nos ensinaram a amar Jesus. Então servir a Jesus é uma alegria, é um prazer, é algo que nós amamos. Eu não me vejo fazendo outra coisa, a não sei servir a Jesus, pelo testemunho deles dentro de casa, né? Pela vida exemplar que eles têm. Então nós crescemos na igreja. O Jefferson daí veio, se converteu na nossa igreja. E um dia nós estávamos lá em casa e no aniversário do meu cunhado, o pastor Rodrigo, ele foi lá e a gente se encontrou, começamos lá dentro da minha casa mesmo, conversar e começamos a namorar. Em 9 meses nós namoramos, noivamos e casamos, né? Glória a Deus, estamos há 23 anos casados. Jefferson também é um grande homem de Deus, um homem assim que Deus me presenteou, um homem íntegro. Sabe que isso que é maravilhoso, a mesma integridade que meu pai tem, meu marido também tem, um grande homem de Deus. Isso, e esse exemplo também dentro de casa tem gerado a nossa filha, né? Nós temos uma filha, a Gabriela, que casou esse ano agora, essa semana, eles fazem 4 anos de casados. E assim, temente a Deus, uma menina de Deus, e hoje meu genro, um grande homem de Deus. Glória a Deus por isso. Então assim, nós podemos dizer hoje que a nossa família é uma família sacerdotal, uma família que serve ao Senhor. E sabe o que é lindo, Simone, como é gostoso de ver a nossa família servindo ao Senhor? Porque quando a nossa filha, eles casaram com 18 anos. E ela desde pequenininha falava, com 18 anos eu vou casar. Com 18, olha o poder da palavra, né? O poder da palavra. Com 18 anos ela casou. Ela e o Lucas, ele passou em medicina em Curitiba. E daí eles chegaram, né? Falou, olha, a gente tem certeza, eu tenho certeza que ele é o homem da minha vida. Eu tenho certeza que ele é a mulher da minha vida. Nós queremos casar. E daí, porque a gente esperava que eles fossem casar, mas não esperava que ia ser tão cedo. Né? A gente imaginava, vai terminar a faculdade. Mas daí reunimos a família, casaram e já estão 4 anos casados. Ela terminou a faculdade agora no final do ano passado, terminou o odonto. E quando eles foram para a faculdade, veio essa preocupação. Falei, puxa vida, eles estão numa cidade grande, longe dos pais, dos olhos, né? Os 2 casadinhos.
entrar numa faculdade, às vezes, com tantas ofertas que a faculdade, Sim. que o mundo oferece, é ali que eles vão mostrar realmente se eles são tementes a Deus ou não. Eu posso dizer que a minha filha, né, meu genro ainda tem 2 anos pela frente, mas ela já está sendo muito mais fiel a Deus do que antes, né? Porque realmente a importância dos pais ensinar os filhos no caminho certo, ensinar a amar a Deus, ser temente ao Senhor. Então, assim, é uma alegria. Hoje a nossa casa inteira serve ao Senhor Jesus. E isso acho que é o melhor preço, né? A melhor coisa desse Eu mundo. lembro da Dani falando, né, da integridade, né? Mas eu aprendi, assim, meu sonho foi um bom discipulador, porque eu olhava o jeito dele ser. E a integridade é aquela pessoa, um homem de Deus que ora, que busca Deus. E falei, meu Deus, eu quero ser parecido, né? O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como sou de Cristo. E eu procurei o máximo possível, assim, identificando, né? Eu nunca vi ele tá, dentro da casa, sempre tratando as meninas com muito amor. Exemplo é tudo, né? Nossa, e daí eu comecei a pegar o exemplo dele pra mim, porque a família deles, eu vim já numa família desestruturada. E daí lá a gente vê toda essa estrutura cristã, né? Então pra mim foi um referencial. Tem sido até hoje. Que interessante, né? As coisas, como Deus faz as coisas. Deus uniu um propósito. Eu acredito, né, que Deus une propósito. O casamento de vocês é um propósito divino. Porém, o pastor, ele veio de um lar desestruturado. E a pastora já de um lar solidificado. Também tem um trabalhar de Deus aí? Ah, sim, amor. Foi Deus trabalhando, né? Porque todo começo de casamento tem, né? Cada um vem com a sua bagagem e tal. Isso que é maravilhoso. E eu era assim, não que eu melhorei muito, né? Mas eu era uma pessoa assim que às vezes eu estourava muito fácil. Né? E daí no começo, assim, eu não acostumava com aquilo, com a vida dela. Mas eu fui pedindo, Deus, me ajuda. Gera o fruto do Espírito Santo. Não que seja perfeito hoje, né? Sim. Mas eu acho que eu estou muito melhor. Tá. Eu e minha esposa está muito bem. Muito bem, Graças a Deus. Porque quando a gente vê que um não está muito bem naquele dia, então a gente já procura vigiar mais, né? Sim. E orar um pelo outro. Então a gente se conhece já. Então eu casaria 100 vezes mais. Hoje eu estava falando para Deus, eu amo, falei para Deus hoje, Deus eu amo ela. Eu quero envelhecer. Porque os manjares do mundo estão aí. Exatamente. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então tem que estar sempre atento e vigilante. Foi um ponto muito importante que você citou e eu até queria abordar um pouco mais sobre isso. Como manter uma relação sólida, né? Porque a gente vê até no nosso meio cristão tantos divórcios. Infelizmente, né? E está sendo difícil muitas vezes para uma esposa manter um casamento já onde o esposo caminha junto, como também quando um dos cônjuges não caminha junto. E então nesse caso em que os dois caminham juntos e acabam se divorciando, o que na opinião de vocês, qual é o que não foi feito, o erro que ocorreu no meio do caminho? E também no caso daqueles onde um cônjuge não serve e o outro serve. Como manter um relacionamento assim? Primeiro, onde o cônjuge não serve. A Bíblia primeiro diz o seguinte, se é a mulher, a Bíblia diz que a mulher ganha o marido em silêncio. Né? Muitas vezes a mulher quer fazer a obra do Espírito Santo. Quer vestir a calça. Né? Muitas vezes quer até vestir a calça. Sim. E até foi muito tremendo, uma vez foi uma psicóloga na igreja, uma grande mulher de Deus, ela falou sobre essa inversão, que hoje muitos homens estão usando a saia da mulher e a mulher está usando a calça do homem. Isso tem gerado muito conflitos, porque vai contra a palavra de Deus. Né? A Bíblia, ela deixa bem claro o papel da mulher e o papel do homem. Quando ela é executado fielmente, é impossível um casamento não dar certo. Né? Porque a palavra de Deus, quando a gente pratica ela vai dar certo. Então, quando a mulher, né, tem um marido que não é cristão, ela vai ganhar do seu marido o quê? Pelas suas atitudes, pelo seu amor, através da sua oração, joelho no chão.
Porque nós ganhamos as nossas guerras primeiramente com o joelho no chão. Primeiro nós ganhamos no espiritual para depois ganhar no natural, né? Não tem como, se a gente quiser, a mulher quiser lutar com a sua própria força, com a força do seu braço, ela vai perder, né? Então é primeiramente em oração, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz a obra, né? É orando e de boca calada. Não é porque muitas vezes a gente quer enfiar ali goela abaixo no marido, né? Sim. Claro, a intenção é maravilhosa, ela conhece a verdade, ela quer que o marido siga a verdade. Sim. Mas nós não somos o Espírito Santo, né? Nós temos que orar e o Espírito Santo vai trabalhar. Então, é pelas suas atitudes. Eu vejo assim, é demonstrando muito mais amor, sendo carinhosa, sendo uma esposa exemplar, que ela vai ganhar o seu marido, né? Eu vejo assim também. No momento que um casal quer se unir, tem que tomar cuidado com o jugo desigual. Sim. Isso, então, quem é essa pessoa? Ela acredita em Jesus? Porque o homem natural não entende as coisas espirituais, né? Então gera o conflito. Então, para casar, né, o interessante é a pessoa casar com a mesma fé, né, seguindo os mesmos princípios. Sim. Isso é importante para a vida de um casal. Ah, mas durante a caminhada, né, um dos cônjuges ali acabam aceitando Jesus. Então, a esposa que serve a Deus, ela vai santificar o marido também. Eu tenho um casal de discípulo nosso que caminho faz 21 anos com a gente, na célula. 21 anos. E você veja, a esposa, ela se converteu antes do marido. Sabe como que ele foi para Jesus? Quando ele viu a mudança. Ele falou, eu quero ir lá nessa igreja. Porque a minha mulher mudou realmente. Porque ela era uma mulher rixosa, né? Eles contam, não testemunhos sobre isso. Ela era uma mulher muito brava, brigava com tudo, chutava o pau em casa. E aí, quando ela fez o encontro com Deus, aí ele pensou, isso aí, agora daqui uns 15 dias já está. Volta ao normal. Ela volta ao normal. E passou um mês, passou 2, ele viu a mudança na vida dela. Ela teve um encontro com Jesus. Porque o que muda a vida de uma pessoa, ela tem uma experiência com isso. Falar que tem Jesus, não tem. Muita gente fala. Mas a experiência que faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque a gente sabe aonde tem. No momento da luta, no momento do conflito. 20 amigos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar. Então, aquele casal ali, eles foram transformados pelo poder de Deus através da atitude da esposa, que também santificou o marido. Glória a Deus. E Glória assim, a a Deus. gente vê que um casamento dar certo tem que ter assim, muita renúncia. Né? E hoje Também. as pessoas, elas buscam muito, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E quando a gente casa, a gente tem que pensar, não posso pensar, eu quero casar para mim ser feliz. Eu preciso casar para fazer o Jefferson feliz. Né? O Jefferson casou para mim fazer feliz. Quando os dois têm esse entendimento, aí o casamento dá certo. Né? Porque o casamento vai exigir renúncia, vai ter que muitas vezes, né, tem que ter sacrifícios. E com o passar do tempo, a gente vê que a gente vai se conhecendo mais. Hoje eu amo muito mais o Jefferson do que no começo, né? Porque a gente vai aumentando o amor. O casamento com Jesus vai aumentando. É uma construção, né? É uma construção. Então hoje a gente já se conhece só de olhar. Eu vejo quando o Jefferson chega em casa, eu já vejo se ele está bem, se está animado, se está alegre, se está preocupado. Então a gente começa a se conhecer. E o casamento é algo maravilhoso, é algo que Deus fez e que o mundo tem tentado deturpar, desvalorizar, né? Mas nós não podemos, porque a família é algo do coração de Deus, é uma instituição divina, é algo muito espiritual. Né? É verdade. Agora, você comentou sobre manter um casamento cristão. Né? Eu acredito, assim, piamente, assim, que está lá em Mateus 6,33. Coloque em primeiro lugar a minha justiça e as demais coisas do serão acrescentadas. Um casal que ora, um casal que se consagra, que lê a Bíblia, que procura estar todo dia pondo a lenha na fogueira.
buscando se encher do Espírito Santo, fica fácil, porque Deus já vai lá na frente construindo e ajeitando e ajudando o casal nas dificuldades. O que acontece hoje? As pessoas têm perdido, elas têm colocado em primeiro lugar os seus interesses, têm colocado em primeiro lugar, né, o seu trabalho, a correria do dia a dia, e não tem, dentro de 24 horas a pessoa fica lá 5 minutos, né, buscando a presença de Deus, não oferece. Jesus falou para os discípulos no meio daquele momento difícil que Jesus estava: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, vocês não vigiam comigo. Então a oração, para mim, a oração é o que sustenta uma vida espiritual e um casamento. A oração faz toda a diferença. Grandioso demais. E eu gostaria de saber, você relatou, pastora, que você gosta muito de trabalhar com as mulheres. E como você se sente fazendo isso? Em que momento você descobriu que o teu chamado era para fazer a diferença na vida de outras mulheres? E como influenciar, como ser uma influência hoje, onde a gente vê tantos influenciadores, né? Muitos influenciando para o mal, outros para o bem, mas como ser uma mulher notável hoje, cheia da presença de Jesus, que seja capaz de influenciar outras mulheres? Como você lida com isso? Como você faz isso? Então, né, justamente nessa época que nós estamos vivendo muito de influencers, a gente tem visto que muitas mulheres têm se levantado para influenciar negativamente outras mulheres. Sim. Né? Até com esse que eu falei mesmo, o importante é ser feliz, o importante é você fazer tua vontade, não importa quem doer, eu quero ser feliz, não importa se vai machucar, você tem que se valorizar e tal, né? E nós, como mulheres cristãs, com princípios bíblicos, nós precisamos nos levantar. Nós não podemos nos calar. Nós temos que nos levantar para mostrar o que Jesus espera de nós, né? Porque Jesus, ele amava as mulheres, valorizava muito as mulheres. E nós, né, mulheres, eu que tenho essas chamadas desde, né, muitos anos atrás, eu já começava a declarar a palavra na internet, logo que surgiu, eu já comecei porque eu falei, nós não podemos nos calar. Hoje nós temos meios que pode levar essa palavra a tantas mulheres que estão sofrendo, tantas mulheres que estão ali precisando de uma palavra, e às vezes Deus vai usar aquela mensagem bíblica, um texto, um versículo. Então eu gosto muito de gravar vídeos, gosto lá em Ponta Grossa eu vou fazer um café com estilo e graça, onde eu aproveitava, era um chamarisco ali, a autoestima, né, para as mulheres ir, mas o que eu falava lá? O amor de Jesus. A intenção era falar da palavra, porque nós sabemos que uma autoestima boa é maravilhosa, a mulher se sentir bem é maravilhoso, mas o que muda a vida é uma experiência com Deus. É o amor de Cristo. É porque cada um tem um vazio, toda pessoa tem um vazio no coração, todo ser humano já nasce com esse vazio, e ele é preenchido exatamente no tamanho de Jesus. Então, quantas vezes a mulher tenta, vou comprar uma bolsa bonita, vou comprar um sapato maravilhoso, vou comprar uma roupa legal, uma maquiagem legal, mas isso não vai preencher o vazio. Isso traz busca incessante, né, por preencher. Por preencher, e isso aí vai trazer uma alegria momentânea, passageira, mas o único que nos completa mesmo é Jesus. E nessa área de influencers, muitas mulheres que já estão feridas por não ter acesso ao amor de Cristo, elas dão ouvidos a bocas erradas. Então é por isso que é muito importante que nós mulheres que professamos o amor de Cristo e levamos o evangelho dele, sim, não nos calemos. Sim. Eu tenho começado também agora, principalmente depois que eu comecei o programa aqui, a usar muito as minhas redes sociais para isso, sabe? E às vezes eu ficava um pouco retraída, porque eu tinha tanta vontade de ser a diferença, de fazer a diferença na vida de outras mulheres, de outras pessoas, mas eu ficava um pouco retraída, eu pensava assim, meu Deus, será que eu não vou passar vergonha? Será que as pessoas não vão rir? Será que as pessoas... Mas quando você tem um chamado e quando Deus libera a palavra sobre a sua vida, Ele te sustenta, né? Então eu deixei todos esses medos para trás e eu decidi fazer a diferença. Porque não importa se eu não vou ter tantos milhões de seguidores, mas que eu alcance, que a palavra de Jesus alcance 1, 2, 3 mulheres.
que estão aí precisando ouvir, glória a Deus. Você né? atingiu uma mulher que precisou daquela palavra e teve sua vida impactada. A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Já valeu a pena todo o trabalho, todo o esforço. Então, é isso que muitas vezes o inimigo, ele tenta colocar essa insegurança no nosso meio. Ai, não vou falar, tenho vergonha. Mas quantas mulheres aí estão influenciando, não tem vergonha, vai e fala, estão influenciando para o mal. Nós precisamos influenciar para o bem, para ajudar mulheres. Às vezes uma palavra pode mudar a vida de alguém, uma história de uma família, a história de uma mulher. Então nós não podemos nos calar. Nós temos a palavra de vida eterna. Exatamente. Nós precisamos ser ousadas. É tão grandioso o amor de Deus pelas mulheres. Ele sempre valorizou, sim, o trabalho das mulheres e o ministério das mulheres, né? A sociedade, as feministas, né? Esse grupo feminista, ele prega que a mulher ela tem que se enquadrar em padrões impostos por uma sociedade opressora. Mas Deus nos chama e nos coloca no lugar que nos cabe. Sim. Então, em Deus, nós temos um lugar, sim. Nós temos um lugar de fala, nós temos um lugar onde a gente possa se posicionar, porque Deus é aquele que sempre apoiou e amou o Ministério das Mulheres, né? E você falando, né, que trabalhar com as mulheres, eu acredito também que com mulheres é muito fácil, porque a mulher ela tem mais facilidade de se expressar e até mesmo de expressar o que está sentindo. Mas perguntando aqui para o pastor, em relação ao homem, como fazer um trabalho assim, para que o homem ele entregue muitas vezes o que ele vive em casa, os seus vazios, as suas questões, até mesmo no trabalho, como abordar, né, como fazer um homem soltar, liberar o que incomoda dele, muitas vezes até dentro de casa, ou até no trabalho, ou até no casamento. Qual é a sua visão sobre isso, pastor? Por que é tão difícil do homem expor mais do que as mulheres? Bom, vamos lá por partes então. Tem que criar um vínculo. Tem que confiar no pastor, no Deus, né? Que nem hoje eu tenho discípulos. Ontem mesmo um discípulo ligou para mim, pastor, eu preciso conversar com você, me mandou uma mensagem. E daí eu ontem fiz um atendimento com ele, por vídeo, né? Porque na casa dele não podia ir, eu tinha conta aqui. Daí a gente ficou uns 50 minutos conversando. Então, o primeiro vínculo, eu tenho que ver e sentir uma confiança no pastor. Esse vínculo faz toda a diferença, como um atendimento psicológico. Se o paciente não criar um vínculo com o psicólogo, também não flui. Então, isso vai com o tempo. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas vêm pela dor. Então, quantas vezes a gente ia atender famílias, atender pessoas, atender homens que estão no fundo do poço. E a gente carrega a resposta para Jesus. Então a obra não é nossa, né? A gente é só um instrumento de Deus. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu tenho visto, né? A gente ouve assim o meu sogro, o meu pastor, me falar muito que antigamente era muito difícil. Né? As mulheres eram muito mais fáceis de se converter. Mas hoje tem muitas famílias, muitos homens que estão se dobrando a Jesus. Então, quando nós criamos um vínculo, e as pessoas, elas com o tempo, têm a confiança no pastor, eles falam. É claro que a mulher ela é muito mais emocional, o homem é mais razão. Mas, assim, as pessoas que caminham comigo, eles sempre me procuram, sempre estou procurando orar. E as pessoas novas, você tem que dar o tempo para elas. Né? Você tem que pregar, falar de Jesus, levar a fazer um encontro com Deus, né? Para a pessoa ter uma experiência com Jesus. E tudo isso vai sendo uma construção na vida da pessoa, vai quebrando resistências, vai quebrando barreiras. E esse trabalho com casais, com as mulheres, com os homens, é importantíssimo na igreja, né? Porque, principalmente para casais cristãos, né? Não tem outro ambiente em que possa ser trabalhado isso, né? E como é importante um ministério que aborde, né? Que dê a atenção que os homens eles precisam de um tempo em que eles possam
se entregar, que eles possam se abrir, que eles possam falar, e as mulheres também. Então isso é grandioso demais. Mas são muitos assuntos que eu gostaria de abordar aqui, então a gente vai pulando um pouco para a gente conseguir absorver tudo aqui desse casal. Nós vivemos um momento de muita instabilidade, né, no nosso país e até em países fora, e a gente está vendo que a coisa está se estreitando. Em relação à política, em relação à economia, nós, principalmente aqui do Brasil, a gente se preocupa um pouco, porque a gente não sabe o que nos reserva amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer, que caminho vai levar aí as coisas como estão. E a gente se preocupa até mesmo com o futuro dos nossos filhos, né? Como será o amanhã. Eu gostaria de ouvir de vocês se, com tudo que está acontecendo, não só na nossa nação, mas nas nações vizinhas, vocês acreditam que tudo já está apontando para a volta de Jesus Cristo? Ou se ainda acontecimentos corriqueiros aí que acontecem em todo o país? Porque muita gente olha tudo que está acontecendo e fala, todo país tem isso, toda política tem isso, né? E quando vai lá um crente e fala, a volta de Jesus, Jesus está voltando, e muitos falam, Jesus está voltando há 2000 anos atrás e não volta nunca. O que vocês acham? O que vocês têm para nos dizer através do ponto de vista de vocês em relação ao cenário político do Brasil? Então, quanto à volta de Jesus, eu nunca esqueço que quando eu era criança, na época dos discos, ainda vou confessar a minha idade aqui, né? Na época daqueles discos. Eu peguei. Você pegou também, Se entregando. Estamos se entregando, né? E eu lembro que tinha um disco que falava sobre a volta de Jesus. E eu lembro que eu amava escutar aquele disco. Eu era pequenininha e ia falando dos sinais e tal. E eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre sonhava assim, Senhor, volta depois que eu casar, né? Eu também falava a mesma coisa. Eu quero casar primeiro, Minha Senhor. filha falou também, só depois que... E o meu filho mais velho fala a mesma coisa. Então, acho que eu lembro que eu ficava contando os sinais, ainda tem esse, acho que vai dar tempo de eu casar. E eu lembro que realmente, né, a gente pensava assim, nossa, né, rumores de guerra, as dores de parto, essas pandemias, faltava acontecer, o chip, né, e tal. E a gente começa, porque tem a Bíblia ali, os sinais que antecedem a volta de Jesus, sim, né? E eu lembro que, nossa, estava muito longe, não tinha os sinais. Só que hoje a gente olha e fala, por quê? Falta o quê? Porque tá aí os rumores de guerras, estão aí nação contra nação, está aí as tempestades, as pandemias. Quem diria que a gente ia viver um Covid 2020, né? Que todo mundo ia ficar em casa, naquela coisa terrível. E a Bíblia já falava sobre as pandemias. Então a gente começa a ver que todos os sinais, pais contra filhos, filhos contra pais, gente, nunca, quando nós éramos crianças, Deus o livre erguia voz para os nossos pais, havia um respeito, um amor. Hoje não. E quando a gente ouvia a notícia de um assassinato, por exemplo, né, entre familiares, era coisa do outro mundo pra gente, né? E hoje em dia parece que o assassinato tá matou o pai, matou a mãe, matou o filho. O pai matou um filho. E rola ali a notícia, como se fosse qualquer outra notícia. Normalizando, né? Que não é normal, né? E a gente começa a ver os sinais, então está muito perto, né? Eu vejo, assim, que nós estamos vivendo os últimos dias, assim, aqui na Terra, né? Inclusive, até esse final de semana, agora, que vai vir lá em Ponta Grossa, vai ter um seminário sobre a volta de Jesus. Olha que maravilhoso. Vai ter um seminário. Porque nós temos visto, hoje a gente olha, assim, né? Chip, já tem se falado sobre chip. Sim. Né? Hoje aqui o celular, todo mundo sabe, você já paga uma conta por aqui, você já paga uma conta com o relógio. Qual que é o próximo passo? Né? Então a gente já vê que está tudo se encaminhando. E até pelo celular, a gente teve um estudo um dia, no curso de teologia, na igreja, e a gente estava falando sobre isso. Até pelo nosso celular, eles têm controle da nossa vida. Nós somos vigiados. Nós somos vigiados. E pode ver, às vezes você pensa, por exemplo, eu
ou comenta dentro de casa, eu estou precisando de tênis. O teu algoritmo já começa a passar. Só tênis, sabe? Nós somos vigiados, gente. Isso é muito profundo, isso é sério. E esse seminário que você falou, nossa, quem dera todos pudessem participar, porque é um assunto que gera muita dúvida nas pessoas. As pessoas até acreditam em Jesus, acreditam na volta de Cristo, mas acham que vai demorar. Quando na realidade o que você disse me marcou muito. O que falta na verdade? Porque tudo que a gente ouvia quando era criança, a gente já está vendo. Porque assim, a gente pensava, tá longe, Jesus, a gente sabia que Jesus poderia voltar a qualquer momento, mas pelos sinais ainda tinha muitas coisas para acontecer. Agora, exatamente. Você disse, pastor. Para Deus, 1000 anos é como um dia. 2000 anos, 2 dias. A Bíblia é bem clara, nós não sabemos do dia nem a hora. As dores de parto estão aí. Mas eu particularmente, Jefferson, eu procuro cuidar da minha vida espiritual, estar na presença de Deus, né? E eu não fico assim pensando nisso. Se Jesus vir, estou preparado. Estou aqui, Jesus, né? Temos que estar preparados. Mas o que eu me preocupo mesmo é ganhar alma, ajudar pessoas a mudar de vida, famílias, assim como Deus mudou a minha vida, eu procuro, né? Eu tenho essa pegada assim evangelística, né? Então eu tenho oportunidade, estou falando de Jesus para as pessoas. E na questão da política, assim, que eu notei assim, que eu falei para ela, acho que ontem ou hoje eu falei, essas situações da política hoje é uma guerra não somente entre partidos políticos, mas é uma guerra espiritual. Exatamente. É uma batalha espiritual. Será que as pessoas estão vendo que existe uma batalha espiritual por trás disso? Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então para ele quer confusão. Né? Sim. E eu notei de um período para cá que tinha uma época que deu um monte de rolo, né? Aqui no Brasil principalmente, depois que o último candidato saiu para presidente, né? E a gente começava a olhar, e o algoritmo vai trazendo, né? Como você falou, e você começa a olhar aquilo ali, começa a alimentar, aquilo começa a vir uma opressão. Uma coisa, uma ira, né? E eu falei, e eu pensei comigo assim, olha, eu não vou ficar vendo muito essas coisas, isso não faz bem pra gente. Porque daí você começa a imaginar o que não deve. Então, a gente trocar, né, muitas vezes, né? Tem pessoas que ficam o dia inteiro na política. Sim. É o dia inteiro na política e daí você vai conversar com a pessoa, já vira família, né? Eu falo para a minha família. Eu tenho pessoas do lado da esquerda, outras pessoas da direita. E o que eu vejo? Começa a dar uma confusão dentro da família. Elas começam a não se querer mais se ver, né? E os políticos eles estão lá, daqui a pouco estão se abraçando juntos, saindo comer carne. E olhando pelo lado espiritual, acontecendo tudo exatamente como o diabo quer. Porque aí confusão na família, briga, né, um tomando partido de outro, e assim ele vai ganhando terreno e vai acontecendo. Hoje a gente consegue ver, quem consegue olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, consegue ver que existe aí uma batalha travada entre o mal e o bem. E nós, como cristãos, nós temos que pensar, né? A gente nunca fala, volta nisso, nunca, né? Aí tem gente que sempre orienta os discípulos, veja o que aquela pessoa, primeiramente olhe, né? E veja o que aquela pessoa, quais são os princípios daquela pessoa, quais são os valores daquela pessoa. E aí você vai voltar consciente ou não, né? E vai ter aqueles que vão apoiar, no princípio, o partido das trevas e o outro vai apoiar o partido da luz. Não vou aqui especificar qual partido é da luz, qual partido é das trevas. Eu estou dizendo que vai ter aqueles que vão ficar do lado do bem e outros que vão ficar do lado do mal. E cada um tem aí a sua percepção do que é mal, do que é o bem, né? Mas que há uma guerra declarada espiritual aí, e nós aqui que estamos na presença de Jesus, nós precisamos orar, nos fortalecer e orar pela nossa nação, né?
você vê, está batendo boca com o teu familiar lá, acusando aquele político tal, acusando o outro, de repente você fica ali angustiado. Sentindo depois. ódio até muitas vezes. Então a gente tem que vigiar muito a nossa vida espiritual. Até porque eu falei com uma pessoa essa semana, né? Uma pessoa que é da minha família e briga na família porque fica mandando coisa do partido dela pro outro e o outro já me mandou, pastor Jefferson, você que é um pastor abençoado, fale com essa pessoa, por favor, mande mensagem para ela, converse com ela para ela parar de ficar mandando. Aconteceu isso na minha família, isso. E então a gente vê que essa situação, ela começa a se degladiar ali todo mundo na família. Então eu me afastei desse tipo de coisa. Eu procuro não ficar vendo, assistindo, muito pouco, né? E guardando o meu coração, minhas emoções. E orando, né, pela nossa nação, para que Deus tenha, né, misericórdia e estenda as suas mãos, né? Sim, que a mão de Deus haja aí sobre a nossa nação brasileira. Todos nós temos que nos levantar em oração. Eu Sim. acho que é um momento muito importante de todo cristão. Ele tem que se levantar em oração pelo nosso país. Exatamente. E voltar o coração para Deus, né? Sim. Porque a maioria das vezes que o Senhor permitiu a correção para uma nação é porque o povo virou, Se afastou da presença. né? Se afastou de Deus, virou as costas, endureceu o coração e vivia aí a sua própria vontade. Segunda Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e salvarei a nação. E dentro disso, né, de todas essas questões, eu fico me perguntando, será que nós estamos fazendo, apregoando o Evangelho de Cristo como o Senhor mandou a gente fazer? Porque a gente vê, né, a maldade crescendo, se proliferando, a gente vê aí a sexualização tão banalizada. Será que nós não estamos deixando a desejar? Será que nós não devíamos fazer mais? Será que nós não estamos fazendo pouco? Porque parece, em todo o cenário que você olha, parece que o mal está prevalecendo. E a gente fala, mas claro, Deus também tem levantado aí agora, né, com toda essa tecnologia toda, para a gente ter acesso e poder levar o Evangelho. Mas eu fico me perguntando, Senhor, será que nós estamos falhando no IT? Sendo muitas vezes muito tranquilos, né? A gente precisa se entregar mais, se doar mais para o Senhor, para a obra do Senhor. Eu vejo também essa necessidade como cristão, muitas vezes a gente fica calado só vendo. Sim. E nós precisamos nos levantar com ousadia. Com ousadia. Né? A gente olha os apóstolos, né? O que eles enfrentavam, eles iam, eles falavam. E muitas vezes o cristão fica calado. Eu vejo esse deputado, né, que está tão em evidência aí, o Nicolas. Que menino corajoso. Sim. Ele peitou aí o sistema todo e ele entendeu também a questão espiritual e ele foi e está dando a cara. Será que também nós não temos que fazer isso, né? O povo de Deus, será que não está na hora também da gente peitar e se levantar e romper e enfrentar aí o poder das trevas que tem imperado? E se dobrar mesmo o nosso coração, a nossa vida a Cristo e clamar, como o pastor disse, se nós clamarmos, se nós se levantarmos e clamarmos, né, Deus ouvirá, né, e pode ser, né, tenho certeza que pode haver aí uma intervenção da parte de Deus. Nós fizemos, né, no final do ano passado, em Ponta Grossa, muitos atos proféticos, nós, né, criamos muito nos atos proféticos. Lá em Ponta Grossa a gente se uniu às igrejas, em geral, para fazer a marcha para Jesus. Olha que maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que orar e a gente foi marchando a avenida, cada quadra a gente se ajoelhava, orava, clamava, porque nós não podemos nos calar. Não nós temos que se levantar calar, e mostrar exatamente. que existe um povo assim que ama Jesus. Assim como o mal não tem medo de falar e declarar, né? Nós que conhecemos a verdade, que liberta, que transforma. E muitas vezes estamos de braços cruzados. O apóstolo Paulo também fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então é o povo se dobrando e orando. Se posicionando, né? Colocando debaixo do sangue de Jesus o nosso país. Orar pelos poderes. E confiar em Deus. Porque Jesus ele é educado. Ele só vai fazer a obra na vida de uma pessoa quando ela abre o coração, quando ela deixa.
E as pessoas parecem que, como a Bíblia diz, não, no final dos tempos o amor esfriaria. Aquele juiz da viúva, né, o juiz lá que Nico, que ele fala assim que ele não teme a Deus e também não respeita pessoas. Ele mostra muito claro esse sistema de hoje que existe nas pessoas hoje que não estão aí com ninguém, né? Tantas situações difíceis têm acontecido. E o que levou aquela viúva a vencer aquilo? Deus ali, na verdade, está fazendo ali uma comparação, porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Né? Se o juiz deu a questão para aquela viúva, porque ela voltava todo dia. Insistia. Todo dia ela ia lá, batendo a porta. Né? Então, se o meu povo, né, pedir e dar-se gozar, bater, a porta será aberta, e todo que pede recebe. Então, quem sabe, né, nós estamos falando com as pessoas aqui, quem sabe você tem um juiz iníquo, entre aspas, aí, uma situação difícil na tua casa, na tua família, você vai vencer pela oração. Porque aquela viúva, as viúvas da época, elas eram viúvas porque era normal, né, o marido fazer parte de uma guerra. E os filhos iam junto e acabavam morrendo. Então aquela mulher ali, ela não tinha na sociedade nenhuma forma de ter ali uma posição para poder, né, às vezes as pessoas, eu conheço o juiz tal, eu conheço. A viúva não tinha. Né? O que ela tinha só? A perseverança. Todo dia. Né? Então tem momentos que vai chegar nas nossas vidas que a dificuldade vem, e Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo vencer o mundo. Né? Os grandes avivalistas, homens de Deus, eles oravam 2, 3 horas por dia. A pessoa ora hoje 10 minutos. Está faltando oração, pastor? Você acredita que o povo de Deus está com preguiça de orar? Se você for ver os grandes homens de Deus que mudaram a história na época deles, eram homens que oravam 2, 3 horas por dia. Verdade. Eles levantavam 4 horas da manhã e oravam até 7. Tem um avivalista que me foge aqui agora o nome dele, mas conta a história que quando ele tinha assim, era muita tarefa que ele tinha na vida dele, ele levantava mais cedo e orava 1 hora mais do que ele já orava no normal. Por quê? Porque quando a gente busca Deus, eu acredito de todo o coração nisso, Deus já vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Então, se nós queremos vencer na família, se a gente quer vencer lá no trabalho, se você tem alguém que está te perseguindo, a Bíblia diz, ore por aqueles que nos perseguem. Né? Abençoe. Né? Você vai querer ser igual a pessoa do mundo? Se ele me der um tapa, eu vou lá e vou fazer a mesma coisa, revidar. Jesus não ensinou isso. Ele nos ensinou a orar, porque é o que está por trás daquela situação. Eu acredito que a oração, o que tem mudado a minha vida é a oração. Se eu parar de orar, eu volto um velho Jefferson lá de trás. O que está me sustentando hoje é a água viva. É o pão vivo que desceu do céu, que sustenta a minha alma, a minha vida, e me fortalece e me traz equilíbrio. Porque o Jefferson, sem a presença de Jesus, volta a ser o Jefferson lá de trás. Exatamente, isso é um ponto muito importante que foi bom você falar. As pessoas têm aí um entendimento que se converteram e agora são uma nova criatura e nunca mais voltarão a ser quem eram. Glória a Deus. Mas isso se vocês estiverem conectados com Cristo o tempo todo. Porque se nós deixarmos, eu tive um passado. E se eu me desligar da fonte, com certeza a minha velha Simone, ela vai voltar. Videira verdadeira. Se tiver videira verdadeira, vocês vão produzir. Porque sem mim, nada podeis fazer. Hoje eu entreguei a minha vida para Jesus. Ei, o diabo não está preocupado com a questão lá fora. Ele quer tirar aquelas pessoas que decidiram estar com Jesus. Ele quer que a pessoa negue Jesus. Agora, o que a Bíblia nos ensina? Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E é uma luta diária contra a nossa carnalidade, contra a nossa natureza pecaminosa. E eu costumo dizer, né, eu adotei isso pra mim, que a carne ela não é fraca, ela é super forte. Porque se você não alimentar
alimentar o teu espírito, a tua carne te vence. Gálatas Vence. 5:17. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Qual se alimenta mais vai vencer. Exatamente. Se você ora, se você jejua, se você se consagra, se você pelo menos 1 hora por dia faz o teu devocional, já é um grande passo, porque quando a pessoa começa a orar 1 hora, quando ela começa a experimentar a água viva, e começa a descer a chama do avivamento, ela não vê, quando vê, ela já orou 2 horas. Às vezes as pessoas, até eu já cheguei a fazer esse questionamento. Mas eu oro todos os dias, mas eu não vivo a plenitude, o que eu gostaria de viver no sobrenatural com Deus. Será que não é pouco tempo de oração? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Jesus é o nosso exemplo. Jesus passava, ele fazia vigílias de madrugada. Né? Jesus, ele tirava horas, porque Jesus era muito tarefado, ele era muito intenso. Foi 3 anos aqui. Então ele era muito intenso, mas ele entendia que ele tinha que estar na presença do Pai, se fortalecendo. E o apóstolo Paulo fala, fortalecemos o Senhor na força do seu poder, porque nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando você e eu, todos nós, entramos num lugar, o inimigo tem que partir retirado. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no... Mas ele não vai bater em retirado se tiver em nós pouca oração, pouca consagração, pouco jejum. Então, às vezes, a gente quer lutar com potestades espirituais, mas a gente não se prepara para isso, né? Tem um livro assim que eu li 2 vezes. É uma inspiração para mim do pastor que foi o... Agora ele faleceu, sabe? Mas através dele Deus fala ainda. E ele... Você veja como que é. Ele era um cara pobre. Pobre na Coreia, o país pobre, o país da guerra, sabe? A única coisa que ele tinha na vida dele era a oração. Ele ficava horas e horas orando a Deus. E ele se tornou um homem que andava com presidentes, com as altas autoridades. Ele tinha um ministério a nível mundial. Mundial. Mas ele, um dia o filho dele falou, eu não quero ser que nem o pai. Porque o pai, ele vive em oração. O filho falou. Ele falou, ensina o filho. Se você não for uma pessoa de oração, você vai ser uma pessoa de oração. Então olha o que teu pai hoje é. Hoje eu sento com o presidente me procura. É conselho, né? Que é conselho. E o ministério dele a nível mundial não tinha nada. Sabe por que ele pediu para Deus? As primeiras coisas que ele pediu para Deus, uma bicicleta para poder fazer visita, uma mesa, que para nós isso aqui é normal, e uma cadeira. E daí ele conta no livro, posso falar? Com certeza. E ele conta no livro que ele ficou pedindo esses 3 elementos, esses 3 objetos, que foi 6 meses e Deus não deu para ele. Ele começou a chamar a atenção de Deus. O que está acontecendo? Eu pedi as coisas para o Senhor não me deu. Aí Deus falou muito claro com ele. Você não especificou o que você quer. Como você quer? Que bicicleta que você quer? Aí que ele entendeu. Daí ele falou assim, então eu quero uma bicicleta de marca tal, desse jeito. Eu quero uma escrivaninha desse tipo de madeira. E eu quero uma cadeira daquelas giratórias. E passou um tempo. Do jeito que ele pediu para Deus. Que tremendo. Ele entendeu que Deus, que carro que você quer? Eu quero um carro. Mas que cor que você quer? Quero um trabalho, mas que trabalho? Que trabalho que você quer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Então Deus, ele quer responder as orações. E ele fala assim, bem interessante, que a oração é como a fé, ela é como se você, uma mulher, por exemplo, ela tem um neném na barriga. Está grávida. Está grávida. Está grávida. Ela já tem a criança, não tem? Já tem? Mas o que só falta? Se concretizar, nascer a criança. É a mesma coisa. Perante Deus, nós já temos pela fé. Nós precisamos visualizar aquilo. Só ter fé e acreditar que vai acontecer. Então, tudo se resume ao poder da oração.
né? Até o bater e dar-se-vos-á, não é você ficar batendo, é orando e dar-se-vos-á. É aprender, no tempo da oração, no crescimento da oração, a gente ter relacionamento. Porque a gente tem intimidade com o Espírito Santo. A gente se a gente não entrar e querer mergulhar em água profunda, a gente não vai ter intimidade. E quando o Espírito Santo traz algo, e ele que trouxe, vai acontecer. E nós precisamos aprender a buscar essa chave. Eu preciso aprender. E eu estou correndo atrás disso. E é uma busca incessante, né? Todos os dias Por quê? buscando. Porque a gente quer fazer, às vezes, o nosso braço. E se Deus é por nós, quem será? E nós somos tão limitados, né, diante do poder de Deus. Vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água e o Guilherme vai anunciar os nossos apoiadores. Falta 5 minutos. Show de bola. Arte, joias, relojaria ótica, Avenida do Ouro 346, Rede de Postos Juninhos, Agropecuária Tropeira, Avenida das Flores 987. Cavalgada aí solidária aí, pessoal, dia 15 de fevereiro em prol a Carol. Beer Knox Cervejaria. Nós podemos dizer aí que Carambi agora tem uma nossa cervejaria. Web Fibra, aproximando suas conexões. Nós apoiamos aí as escolas especiais. Escola Raio de Sol, aqui a PAI. Podcast Talento do Reino e Palavra. Todas as segundas-feiras, sigam-nos no Instagram, pessoal, e no YouTube. Café com Bolo. Café com Bolo, faça sua encomenda. Music Point, Escola de Música. Tudo que você precisa em aparelhagem, Equipamentos e aparelhagem. equipamentos de música e até aula de música você encontra na Music Point. Neia Art Baby. Neia Art Baby ao lado da Music Point, ali são um casal abençoado, tudo que você precisa também para o seu enxoval, cama, mesa e banho, tudo que você precisa aí em costura, de alta costura, né, Guilherme, você encontra na Neia Art Baby. Impacta Mídia, Machado Gás. MDL, tudo para sua casa. Já vai aparecer aí. Stal Autopeças. Funerária São Sebastião. Armazém da Madeira. RB, aí pisou no ar-condicionado aí, ó, sob medida. Instalação, loja Super 10, Avenida do Ouro, 650. Distribuidora de doces, JR, próximo ao viaduto, Jardim Brasília. MDL, Móveis do Lar, especialista em sua casa, Avenida do Ouro, 565, Calhas e Luiza. Ampernet Telecom, aqui nós tocamos o programa com duas internet, Web Fibra e Ampernet Telecom. Custom Car 42, Avenida dos Imigrantes. vamos fazer aí um evento de carro antigo aí com a Custom Car. Mirinda Cosmético. Avenida do Ouro. De Lima Vidros, o número tá aí, ó. Banca da Nana, Avenida das Flores, 987. Focinhos Pet, Avenida das Flores, 953. Ótica Carambi Prime, Avenida do Ouro, 257. Star Proteção Veicular, seguro para seu carro aí, sua casa, seu caminhão. Consultora Juliane. Mercado Flores, nossa família atendendo a sua. Autopeças Stal. Um abraço lá pro tio Jurandir e pros irmãos lá. Baixe o app do LZR e concorra a prêmios. Domingo Restaurante, almoço e marmita. Avenida das Esmeraldas. Caldi, Café Especiais, Otivo lá, aquele abraço pro Rubinho, aquele abraço para o Rui. Funerária São Sebastião aí, aquele abraço para a família Sebastião. Reabilitar e Fisioterapia e Reabilitação, Rua das Granadas 43. Um abração lá para Suzy Bistecker. Ambientec, lixo eletrônico, reciclagem de eletrônicos. Speed Center, Rua das Granadas 111, ao lado do Mercado Nova Holanda. DJ Lanches, peça seu delivery. Carlão do Correio. Aquimel, representante da Aquimel aí. Siga lá o nosso Instagram. Guilherme Rosa. Show de bola, é com Arte você, Simone. A Dai Senhuri, Pastor Jefferson, Pastora Ellen, São Benção.
Panca Sarnós, que tá por aqui. O Marley Regiane falou que ia assistir vocês. Estão todos por aqui. Aquele abraço. Acho que a gente esqueceu do nosso apoiador Lava Truck, em frente ao Posto Florense. Bem isso mesmo. Não, mas tá passando ali. Em frente ao Posto Florense, anexo à entrada do Boqueirão. Bem isso Tudo mesmo. que você precisa para higienização do seu carro e lavagem de caminhão de domingo a domingo. Anexo o restaurante ao lado, com comida caseira a semana toda no fogão a lenha. Aos sábados, aquela deliciosa costela ou a feijoada também deliciosa lá da Ana. E também você encontra café, o horário que você passar. E durante a semana você tem como carro-chefe deles a deliciosa chuleta com polenta. Em frente à PR-151. Esse espaço bem gostoso aí, pessoal. Nós estamos nos nossos minutos finais e eu gostaria... Mônia, só um abraço aqui que mandaram no zap aqui agora. Um abraço especial aí ao Marlo e sua esposa. Abraço, Obrigado, Marlo. Obrigado pela parceria. Queridos, uma família muito especial. Ah, Um é? abraço pro Marlon, pra Lá da Regiane. igreja. Deus abençoe e obrigada pela participação, pessoal. Hoje eu não estou conseguindo responder os recados, mas depois que eu chegar em casa eu vou responder todos, tá bem? Deus abençoe aí pela participação de vocês. Sigam o nosso perfil, o perfil do Talentos do Reino e Palavra no Instagram, pessoal, e também no YouTube. Nós abrimos a página aí recentemente no YouTube. Lá também vai ter muita novidade com shorts de palavras diárias. E como que acha lá você? Acha lá como Talentos do Reino e Palavra Blog. @ Talentos do Reino e Palavra Blog. E no Facebook também? No Facebook, @ Talentos do Reino e Palavra. E no Instagram também, Talentos do Reino e Palavra. No YouTube, pessoal, tem esse diferencial. Eu vou estar colocando lá todos os dias pequenos shorts de histórias bíblicas ou uma palavra ou uma mensagem para o seu dia, uma mensagem para a sua semana, sempre falando do amor de Cristo, do amor de Deus, lá pelo YouTube, para vocês terem mensagens diárias, tá bom, pessoal? Nos sigam lá. Então, nos nossos minutos finais, eu gostaria muito de falar um pouco sobre o Ministério ICP aqui em Carambeí. Nós sabemos que é um ministério já bastante consolidado, mas aqui em Carambeí é novidade, né, pastora? E eu gostaria de saber como que foi a ideia, como que houve aí essa chegada desse ministério tão abençoado aqui em Carambeí, como está sendo a receptividade, quando que vai ser a inauguração e também, e se Deus quiser, nós vamos lá cobrir, né, Guilherme, a inauguração aí da ICP aqui em Carambeí, como que a cidade de Carambeí está recebendo vocês, como está sendo trabalhar aqui e quais aí os planos do ministério aí para a cidade de Carambeí, para as almas de Carambeí. Então, quanto à recepção da povo aqui de Carambeí, nós estamos amando. Meu pai, o povo daqui é muito amoroso. Estão morando aqui? Não, ainda não. Mas já estão pensando. Olha, nós estamos amando muito Carambeí. Mas o povo daqui é muito receptivo, muito amoroso, que Sim. povo querido. Eles realmente nos abraçaram, né? Verdade. Então a nossa igreja já ia, alguns anos atrás, ia um ônibus aqui de Carambeí para a nossa igreja lá. Entendi. Então hoje em Ponta Grossa nós temos aproximadamente 8 mil membros, né? Uma igreja muito Glória a grande, Deus. muito relevante em Ponta Grossa. Então mas sempre teve um sonho de abrir a igreja aqui em Carambeí. Então, né, já 2 vezes ele tentou colocar alguém, mas acabou não dando certo. Então ia um ônibus para Ponta Grossa todo domingo. Só que a gente viu que faltava a necessidade de um pastor estar aqui junto. Sim. Porque a nossa igreja, nós somos muito de estar junto com o povo. Sabe, meu pai sempre falou o seguinte, pastor sem Cuidando cheiro... de perto. Não, pastor sem cheiro de ovelha não é pastor. É Ele verdade. sempre falou isso, né? Então a gente gosta de estar junto, de estar abraçando, de comer junto, estar passando momentos de alegria junto, de tristeza juntos. Então, pastor, meu pai sempre passou isso pra nós. Pastor tem que estar com as ovelhas. Sim. E meu pai sempre teve esse sonho. E passado algum tempo atrás, né, pastor Jéssico, né? Aí surgiu esse desafio e Deus foi falando ao nosso coração, né? Deus foi confirmando, nós fomos orando, porque assim, nós temos uma nação muito grande lá em Ponta Grossa, tudo isso, né? Nós continuamos cuidando, né, deles ainda nas células, mas surgiu esse desafio de estar aqui, abrindo essa igreja, a nossa igreja aqui, para estar cuidando desse Desse povo que já tinha aqui. Então,
Aí, dia 20 de dezembro, nós fizemos o primeiro culto, que daí deu certo no local. Então, nós estamos arrumando para a inauguração nós geral. Nós começamos com as células, né? Começamos antes com as células aqui, né? Já estávamos fazendo célula aqui com um povo muito abençoado, muito amoroso, muito querido. Nós amamos, até um abraço para todos que estão nos assistindo, né? Tanto de Ponta Grossa quanto de Carandaí. Tá assim, nós estamos felizes, estamos motivados, animados, em nome de Jesus. E nós temos uma meta, ganhar 10% do Carandaí para Jesus. Glória a Deus. Glória. Em nome Essa de é a meta em nome de Jesus. E que Deus esteja nos usando, não é só eu e a pastora Ellen, mas é a igreja, porque a igreja na visão celular, cada membro ele tem o potencial de cuidar de pessoas. Cada membro a gente vê como líder. Então a gente vai somar os esforços. Jesus falou que quem ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Então nós vamos implantar a mesma visão que nós temos, o nosso apóstolo lá em Ponta Grossa, nós vamos implantar aqui. Então nós vamos começar a levar as pessoas para ter encontro com Deus. Então o encontro com Deus é no sábado de manhã, e volta no domingo à noite. Vai se encontrar ali no culto, ter um grande culto de avivamento, e essas pessoas ali, eu falo para os homens, que o homem tem aquele negócio, não chora, não sei o quê. Mas quando chega lá no encontro com Deus, não tem barbado chorando lá, abrindo o bico, porque Deus ele se manifesta de uma forma maravilhosa. E a gente vê Deus transformando homens, transformando mulheres, famílias. Eu creio no Evangelho, sabe, Simone? Porque eu sei o que Deus fez, eu sei de onde Deus me tirou. Eu já fui internado em casa de câncer. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu acredito na mudança das pessoas. Eu acredito naquilo que o apóstolo Paulo fala. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para fazer. E eu creio na mudança de vida, de famílias. E quando eu vejo uma pessoa assim, no fundo do poço, eu vejo uma pessoa, eu falo assim, eu creio que Deus vai mudar essa pessoa. Glória a Deus. Eu creio no poder de Deus. E eu tenho visto. Eu não estou aqui, não sou eu que faço, quem faz é Jesus. Sim. Mas assim, pela experiência lá em Ponta Grossa, eu já visitei pessoas de estar praticamente num quadro depressivo dentro de uma cama. E a gente começar a pregar o Evangelho, sabe? E ia lá fazer os lar de paz, pregar o Evangelho e levar para o encontro com Deus. Hoje a pessoa lidera pessoas. Como é maravilhoso, né? Lidera pessoas. Então eu acredito, eu creio assim, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Deus é vivo. Não Deus importa é real. a situação que você esteja, Deus tem o poder de Deus é real, Deus é vivo, Deus é poderoso. Gente, se a pessoa... a minha oração é que Deus abra os olhos espirituais das pessoas. Que a escama caia, como foi com o apóstolo Paulo. Estava perseguindo os cristãos. De repente ele se tornou o maior pregador, evangelista de todos os tempos. Ele chegar e falar assim, olha, eu tenho todo o conhecimento que eu tenho por esterco. Para mim ganhar o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Exatamente, foi nessa passagem que eu deixei aberto aqui. Lá, Filipenses 3, aceitar a Cristo é o maior ganho. E ele fala ali, né? Todavia, para mim, o que era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E ali, um versículo que eu gosto muito e eu trago para a minha vida é esse, né? Com isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, né? Deus é poderoso. Que é a convocação celestial de Cristo Jesus. Então, não importa onde você estava ou onde você está, Deus tem o poder de te resgatar. E você esqueça tudo que você passou, tudo que você viveu, olhe para o alvo, porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando somos resgatados pelo amor de Cristo, novas criaturas somos. Né? Eu gostaria que vocês me deixassem o endereço da
da ICP. E você comentou comigo também que vai ter a inauguração. Isso, Quando agora será? provavelmente, não tem uma data certa ainda, você Estão passar, definindo. mas provavelmente vai ser começo de março. Amém. Nós só estamos terminando de deixar bem bonito o salão, Sim. estamos organizando ali. Vai ter uma grande festa de Vai, inauguração. vai. Embora já estão trabalhando, pessoal, Sim. vai ter a Já inauguração. está tendo os cultos. Já tá Sim, já está tendo os cultos. Os dias, Domingo, nós temos culto domingo às 9 e às 19 horas. às 9 da manhã E às 19 e às horas. 19 horas. E também nós já estamos trabalhando, nós temos 3 células aqui durante a semana, que é uma célula que a gente faz na terça-feira aqui no Jardim Eldorado. Jardim Eldorado. Daí tem uma Quarta célula no na Jardim quarta que é Brasília. aqui, Jardim Brasília. Olha que E bênção. a sexta no centro. E sexta a gente faz no centro ali. Então, pessoal, durante a semana, você que tem o desejo de fazer parte dessa célula, né? Nós vamos deixar aqui o contato do pastor Jefferson, da pastora Ellen. Você que tem o desejo, né? Eu convido vocês, vão fazer uma visita nesse ministério tão abençoado, conhecer, né, de perto esses pastores tão queridos, que eu tenho certeza que só tem a agregar aí na sua vida. Esse ministério veio para fazer a diferença na cidade de Carambeí, eu creio. Já estão fazendo com 3 células, né? Jardim Eldorado, Jardim Brasília, aqui onde estamos, e também no centro, tá? Nós vamos deixar também as redes sociais deles aí, para vocês entrarem em contato. Vamos deixar o arroba do Ministério aqui em Carambeí para vocês seguirem. E eles definindo a data da inauguração, a pastora vai me passar. E se for possível, o Talentos do Reino de Palavra vai estar lá cobrindo essa grande inauguração. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém. Pastores, gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês, ouvindo vocês, porque que delícia Muito ouvir bom a mesmo. experiência, os ensinamentos, né? E ouvir sempre pessoas assim tão experientes e cheias da presença de Deus. A gente só tem a aprender. E me encanta estar perto de pessoas assim. Foi um prazer conhecê-los. Espero que a gente tenha a oportunidade de estar juntos novamente, se Deus quiser. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Desejo que o ministério de vocês continue fluindo como já tem e se consolide cada vez mais, principalmente aqui em Carambeí, que realmente Carambeí seja impactado por esse ministério, que muitas almas sejam alcançadas e vidas sejam transformadas pelo ministério de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês, o chamado, o ministério de vocês grandiosamente. Muito obrigado. Se vocês quiserem também deixar um recado aí para o público, convidar para estar com vocês. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco aqui. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Primeiro eu quero agradecer a Simone Eu que e agradeço. também quero desejar para o teu ministério, essa parte aqui que você trabalha virtual com as pessoas, que Deus amplie o teu território, que você seja um canal de bênção para que pessoas sejam curadas, transformadas, que essas pessoas possam encontrar o Evangelho do Cristo, o verdadeiro Evangelho. E quero agradecer também a todos os irmãos, irmãs do Carambeí, da nossa igreja também que estão ouvindo, o pessoal também da nossa nação lá em Ponta Grossa. Muito obrigado por esse momento, obrigado novamente. Deus abençoe vocês. Eu agradeço. Quero agradecer Eu o Guilherme espero que também aqui, né? Gente Uma finíssima. próxima oportunidade a gente possa estar recebendo vocês aqui de novo, de repente um grupo que faz parte das células, Sim, né, para trazer uma alegria. palavra aí para os jovens, para trazer uma palavra aí. Vai ser bênção, eu tenho certeza. Vamos manter a nossa conexão Vamos em sim. nome de Jesus. Amém. Obrigada. Jesus abençoe a todos. Pessoal, vamos compartilhando aí. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Tá lá no YouTube, também tá aqui pelo da Simone, né? E fala aí, Simone. Tá pelo qual? Tá pelo Talentos do Reino de Palavra, E tá no pelo Facebook, e pelo Pode Apimentar também. e também está pelo Pode Apimentar no YouTube, tá pelo Pode Também Apimentar. Pode Apimentar página e Guilherme Rosa página também. Aquele abraço, pessoal. Aquele boa noite. Aquele abraço.